questões mais importantes que se tenha que fazer é ensinar direito. Sim, ensinar direito. Por que eu estou dizendo isso? Porque parece-me que as faculdades de direito hoje, em sua grande parcela, estão ensinando apenas teorias políticas de poder ou estão ensinando o velho realismo. O que é o velho realismo? Que eu chamo de realismo retrô. Que é o direito, quando alguém diz que o direito é o que os tribunais dizem que é. Isso é realismo. Então, o professor, os professores hoje chegam na sala de aula, uma parcela grande de professores, e nem levam mais livros. Os alunos também não levam mais livros, né? Eu sou um jurássico, né? Eu gosto de pegar no livro, gosto de alisá-lo, enfim, gosto de riscá-lo. Eu briguei muito com o Horácio, quando morava comigo, porque o Horácio não queria que riscasse os livros, né? Então, não sei até hoje se ele risca ou não. Eu rabisco meus livros, anoto do lado e tudo. Mas é muito melhor isso, né, assim, no livros do que pegar o tablet simplesmente. Então, os alunos hoje deixaram os livros de lado. E isso facilita, digamos, a facilitação. Hoje, o direito está tomado por livros facilitados, simplificados, resumos, resuminhos e resumões. Não é possível que se faça um bom curso de direito se as pessoas estudam direito, entre aspas, através de livros resumidinhos. Eu sempre pergunto para os alunos, nas palestras, em todos os lugares, se você se operaria com um médico que tivesse estudado medicina ou operação cardíaca em livros resumidos, resumidinhos, simplificados ou mastigados. Ah, você não se operaria com um médico desse? E por que você contrataria um advogado formado por livros desse tipo? E por que você, então, estudaria com um professor que não estuda grandes teorias, mas que multiplica esses conceitinhos e tal? Como Vará dizia, conceitos prêt-à-porter. E eu acrescentei prêt-à-porter, prêt-à-parler e prêt-à-penser. Então, o Vará fazia crítica ao prêt-à-porter, né, que esses conceitinhos prontos para usar, e eu acrescento prontos para pensar, pré-pensados e pré-falados, né, prêt-à-parler. Então, esse me parece um ponto muito importante, que a gente se dê conta da importância do direito. Então, o professor não pode simplesmente chegar e dizer: meus alunos, deixa com esse negócio de doutrina do lado. Lênio Streck, é muito complicado. A gente começa a ler esse verdade e consenso e não consegue entender, e os alunos não vão entender. Enfim, melhor é a gente estudar mesmo a jurisprudência. Aí vem, então, o direito acaba se resumindo aquilo que os tribunais dizem que é. Eu não sei, por exemplo, o direito administrativo, em termos de processos administrativos, já não existe mais a legislação, só existem teses do STJ e súmulas do STF. Portanto, é um jurisprudencialismo que tomou conta do direito. Nós deixamos acontecer isso. A doutrina tem que voltar a doutrinar. Então, eu sou um jurássico, eu sou da época que doutrina. E que os tribunais são fontes importantes para reflexão doutrinária, mas os professores não podem abrir mão da doutrina, os tribunais não podem abrir mão da doutrina. Lamentavelmente, né, isto acontece, o realismo é ainda uma teoria dominante, uma postura dominante. Né? Um livro que eu escrevi recentemente, que chama 30 anos da Constituição, estou olhando em roda na minha biblioteca, não estou achando aqui, nessa bagunça que 30 anos da Constituição em 30 julgamentos. Eu faço uma radiografia do STF em 30 julgamentos escolhidos, né? Em 30 julgamentos. E no início, a introdução que eu faço, que eu escrevi em 2 ou 3 viagens de aviões, eu fui escrevendo de cabeça.
né, de como era o direito antes da Constituição e de como ele acaba sendo hoje, como é que foi a trajetória dele. Então, eu mostro, né? Primeiro, eu mostro minha ortodoxia constitucional, né? Eu sou jurássico, né? Eu nasci em Agudo, a terra do dinossauro mais antigo do mundo, verdade. O dinossauro foi encontrado a 3 quilômetros da casa em que eu nasci, lá no meio do mato. O dinossauro Bagualosaurus agudensis tem 263 milhões de anos. É o mais antigo do mundo. Não sei como isso foi a parar lá na minha terra, em Agudo, e pertinho onde eu nasci. Então, eu como jurássico, do direito constitucional, por exemplo, ortodoxo nisso, né? E eu fiz o meu primeiro controle difuso de constitucionalidade no dia seguinte à Constituição. Eu já era membro do Ministério Público, né? Porque depois que eu voltei do mestrado de Florianópolis, né? Horácio voltou também para lecionar na Unisc, eu passei no concurso do Ministério Público e fui rodar pelo interior, enfim, essas coisas. E Panambi, eu fiz meu primeiro controle difuso de constitucionalidade. Existia na época o processo judicialiforme, em que o delegado era ao mesmo tempo juiz, promotor, uma coisa da ditadura militar. E quando veio a nova Constituição, eu disse, isso não está recepcionado. Quer dizer, antes mesmo, né, do próprio Supremo, que só logo depois, com um voto do Paulo Brossard, fizeram por 7-2, eu acho que assim, o resultado, de que não existia inconstitucionalidade superveniente. Eu já, naquele momento, convenci o juiz a não recepcionar aquela legislação e anular todos os processos judicialiformes que existiam e me abrir vistas para que eu possa fazer a denúncia ou o arquivamento. Isso lá, no dia seguinte da Constituição. Eu me orgulho muito disso. Eu faço essa trajetória. Mas, mais do que a minha trajetória nisso, eu mostro um pouco de como era o direito. Antes da Constituição, então, nós tínhamos, assim, digamos, um contraponto até. De um lado, um certo formalismo, que a gente herdou do civilismo, do formalismo francês, e existia uma cota de autores, por exemplo, Magalhães Noronha, no direito penal, processual penal, que você identificava isso através do conceito que ele tinha sobre interpretação da lei e outras coisas. Mas tinha outros, mas uma grande parcela já era, então, realista, que é aquela questão de que o direito é realmente o que os tribunais dizem que é. Isso veio à Constituição e houve uma migração em direção ao realismo. Então, houve um deslocamento forte, até mesmo das posturas mais formalistas, para dentro para o realismo. O realismo continua, essa tese, né, que vem lá do realismo escandinavo e dos Estados Unidos, né, Holmes, enfim, que é Judge-Made Law, o direito que os tribunais dizem que ela é uma teoria que cada vez ela é mais dominante e, de alguma forma, não que o sujeito se apresente como realista, mas pelas práticas. Quando o professor diz o direito é o que os tribunais dizem que é, quando o ministro Supremo diz a Constituição é o que nós dissemos que ela é, e etc., aí está a postura do realismo. Não que eu seja um formalista como contraponto ao realismo. Claro que não vou entrar nessa dicotomia entre formalismo e voluntarismo, algo desse tipo. Claro que não, apenas, e também não, esta aula aqui não é para derramar teorias, apenas mostrar um pouco do que é o direito, né? O direito serve para resolver disagreements. O direito serve para resolver desacordos. Isso serve o direito. Né? Então, eu gosto muito de uma distopia, já escrevi sobre isso, uma distopia do Alasdair MacIntyre. Parece zagueiro do Avaí, ou então do Cascavel, né? Ou do Marília Atlético Clube, né?
Alasdair, mas, enfim, zagueiro, né, mais assim, do interior. Mas McIntyre é mais fino, né, que é escocês, enfim. E ele tem uma bela distopia que eu gosto muito, pelo qual ele mostra que como há um determinado momento da humanidade em que se coloca as culpas na ciência e se destroem laboratórios, etc. É uma distopia, né, que é o contrário de uma utopia. E surge, então, assume o poder um partido chamado Know Nothing, o não saber, o saber nenhum. Nenhuma coincidência do que acontece hoje, né? Acredita em terra plana, todas essas coisas. Aí, num segundo momento, um grupo de pessoas começa a tentar reconstruir tudo isso, mas ele só tem fragmentos. Então, estou contando rapidamente, as pessoas, eu já escrevi sobre isso, tem colunas minhas no Conjuro, inclusive, sobre isso, textos, enfim, eu e meus alunos, Gilberto Morbach, por exemplo, gosta muito disso também. Então, há um determinado momento que se tenta reconstruir isso, mas nós só temos fragmentos. Como só temos fragmentos, não conseguimos uma unidade e criamos, então, caímos naquilo que é um opinionismo. Ou seja, cada um acha que uma coisa é e vai sustentando que é. Uma espécie de solipsismo, assim. E isto faz com que nós tenhamos o predomínio do emotivismo. Então, aí McIntyre segue com sua linha, né, que eu não acompanho, e eu entro com o direito. Exatamente o direito vem para resolver esta fragmentação. E o direito, então, os disagreements, né, que são os desacordos morais, e quando eu falo em desacordos morais aqui, eu estou falando dos desacordos políticos, econômicos, todos eles eu englobo como desacordos morais, porque cada vez que eu digo uma frase, de algum modo, querendo ou não, eu faço uma apreciação moral sobre alguma coisa. Mesmo quando eu digo fulano é gordo, eu estou fazendo uma apreciação moral, como diria o próprio McIntyre. Então, o direito serve para resolver os disagreements, que é essa instância pelo qual, de algum modo, a Constituição, que é um remédio contra maiorias, enfim, a Constituição, esse pacto fundante, que é feito na esfera pública, esse é o lugar para resolver os disagreements, os códigos, etc. E aí vem como quem aplica os disagreements, quem aplica esta instância que serve para resolver disagreements? O judiciário. Mas aí vem o ponto. Se na aplicação daquilo que é o direito, para resolver os disagreements, os nossos desacordos, se tem novos disagreements, você acaba não tendo mais nem direito. Então, o direito precisa de uma criteriologia. E essa é toda a grande tarefa da teoria do direito, construir uma coisa chamada teoria da decisão. É sobre isso que eu me debruço há muitos anos, e tenho vários livros, Verdade e Consenso, Dicionário de Hermenêutica, Lições de Crítica Hermenêutica do Direito, enfim, Jurisdição e Decisão Jurídica, que é um conjunto de livros que tentam demonstrar isto que eu chamo, né, de crítica hermenêutica do direito, que servem para resolver disagreements, né, o direito nesse sentido, mas que colocam critérios, uma heurística para resolver, para impedir que cada um decida como quer. Né? Porque, como conservador, eu acredito em fatos. Quando alguém diz não há fatos, só há interpretações de fatos, eu faço como o Bob, que pergunta, quando Nietzsche disse não há fatos, só há interpretações de fatos, a pergunta é, e Nietzsche mesmo é um fato ou uma interpretação? E isso que ele disse, ele tirou de um fato ou de uma interpretação? Enfim, isso não pode ir ao infinito. Claro, eu inverto a frase de Nietzsche e digo, só existem interpretações porque existem fatos. É nesse sentido que se coloca, então, a necessidade, de um lado, de fazer uma concepção teorética de decisão e, do outro lado, uma heurística na aplicação. Isto, no fundo, é o que eu chamo de crítica hermenêutica. O direito, portanto, é algo que não está à disposição.
Ensinar direito, o que é hoje ensinar direito, é ensinar direito para os alunos, dizendo que o direito não pode ser corrigido na aplicação por argumentos morais. Isso não quer dizer, e aí vem a perícia do professor. O professor é um sujeito absolutamente importante. O professor é o sujeito que devia mais ganhar, porque ele tem que transformar todas as informações em conhecimento, mas não para por aí. Ele precisa transformar o conhecimento em saber e esse saber em sabedoria. Então, o professor é que tem que ter. Imagina, um professor de direito é um sujeito que ele tem múltiplas demandas sobre ele. Ele tem que primeiro demonstrar que o que ele ensina direito, depois que esse direito não pode ser corrigido por argumentos morais do tipo a voz das ruas. Mas, ao mesmo tempo, também ele tem que dizer que o positivismo é um problema. Porque quando se fala em separação direito e moral, não significa, então, que quando eu digo que o direito não pode ser corrigido pela moral, eu não estou fazendo a separação de direito e moral. Porque a separação de direito e moral é feita na origem pelas teorias positivistas. Então, veja como é complexo. A função do professor é absolutamente... O professor não pode cair nas armadilhas do panprincipiologismo, né? Que é uma moda que tem hoje. Né? Você quer... Os professores... os alunos fazem teses, dissertações, qualquer coisa, eles inventam princípios. Eu chamo isso de panprincipiologismo ou direito fofo. O direito é algo, né? O professor, para mim, ideal é o professor maestro, aquele que ensina direito. Eu vou fazer uma metáfora para explicar o que o professor deve fazer assim, a partir da literatura. Eu diria assim, uma peça grega, duas peças. Eu vou pegar a peça grega e depois uma peça do Shakespeare, para mostrar isto nos 10 minutos que me restam aqui para falar para vocês. Né? Como eu disse, não quero ensinar nada para vocês. Eu quero apenas deixar alguns angustiados, enfim, incentivá-los para dizer como é bonito estudar literatura. Se não for para direito, pelo menos estudar literatura, mas pode escrever. Se você estudar literatura, você vai aprender melhor direito. Eu diria que todas as aulas tinham que começar com a peça grega Oresteia, as Eumênidas, da trilogia Oresteia, de Ésquilo. Por quê? E vocês já vão entender por quê. Vejam comigo, Agamenon, um general, volta da guerra de Troia. Depois de 10 anos, ele chega em casa e encontra sua mulher Clitemnestra, amaziada com Egisto. Então, Clitemnestra e Egisto matam Agamenon na banheira da casa. Orestes, que é filho de Agamenon e Clitemnestra, entra pelo outro lado da cidade. E no caminho recebe uma assoprada do deus Apolo. Estou falando, né, de uma peça grega, tragédia grega. O deus Apolo, que diz para Orestes, conta para ele e diz para ele se vingar, porque era isso que tinha à época, era vingança. O que faz Orestes? Orestes vai, mata a mãe, matricídio, e o amante da mãe. Isso faz com que a fúria das Eríneas, as Eríneas são as deusas do ódio, as deusas da vingança. Hoje elas se mudaram todos para a internet, né, cá para nós. Mas, então, voltando, as deusas do ódio, elas querem o fígado e o rim do Orestes, porque elas querem vingança. Aí Orestes, auxiliado por deus Apolo e por Hermes, né, o deus Hermes, né, da hermenêutica, né, enfim, eles vão até a deusa Palas Atena. Eu conheço o monumento, né, a Palas Atena, lá no Partenon. Eu estive lá e escrevi um texto debaixo lá sobre o julgamento do TRF do Rio Grande do Sul. No dia que estavam julgando, eu escrevi a Palas Atena aceita os argumentos de Apolo, de Orestes e de Hermes. E
promove um julgamento, o primeiro julgamento da história. Um júri, com voto secreto. É esteticamente bela a peça, porque ela faz uma conclamação ao povo de Atenas para que julgue com imparcialidade, coisa que no Brasil nós não temos, imparcialidade. E veja, de um lado, o deus Apolo defende Orestes, o advogado, e do outro lado, nós temos o corifeu, o coro, dali a origem do Ministério Público, que faz a acusação, resultado empate. A deusa Palas Atena declara Orestes absolvido. Indúbio pro réu. O primeiro indúbio pro réu da história da humanidade. Nós temos que aprender muito com eles. Muito. Qual é a moral dessa história toda? É que para a vingança e começa o direito. Então o direito institui um novo. Ele faz um corte que depois se repete na modernidade, em civilização e barbárie. Os gregos chegaram antes. Não se falava em moral, mas a vingança é contida por um processo. Processo, condição de possibilidade. Eis a importância do direito. Nenhum curso deveria começar sem a Oresteia, para mostrar para os alunos que toda vez que um aluno chega e diz, professor, tinham que tirar mesmo o governador tal. E o professor tem que parar e explicar. E dizer, meu filho, a sua apreciação aqui, a Faculdade de Direito, tem que ser jurídica. Vamos examinar processualmente e não moralmente ou politicamente o que aconteceu. Então, cada vez que o aluno quer fazer as suas apreciações de raiva ou apreciações emotivas, você diz, olha, isto aqui é um curso de direito. E no curso de direito, a gente estuda direito, processo, as pessoas têm direito ao devido processo legal, a presunção da inocência. Eu, insuspeito, 3 anos de luta, fui até o Supremo, fiz a sustentação oral, nós ganhamos, mas ganhamos por quê? Porque a doutrina foi importante, né? Tem um livro em alemão que eu gosto muito, que é Die unbegrenzte Auslegung, que é uma interpretação não constrangida, que foi em que o Bernd Witters faz uma crítica à doutrina de então, antes do nazismo, que não ofereceu resistência ou não constrangeu o direito nazista. No Brasil, hoje, a gente tem que resistir. Agora mesmo eu participei de outra grande luta, que é o artigo 142, que foi a tentativa de Ives Gandara e outros em quererem mostrar que os militares eram os corifeus, enfim, da democracia brasileira, os protetores, e a gente fez um ataque pesado, inclusive abrindo o caminho. Estive na luta a favor do Supremo para denunciar o contempt of court, esse ataque à corte, né? Defendi muito, fizemos um grande evento, inclusive em homenagem ao Supremo, em que eu fui o mestre de cerimônias, né? E fazendo a defesa das instituições, sempre o direito. O direito não pode ser corrigido pela moral, é a moral que é corrigida pelo direito, é a política que é estancada pelo direito. Se a política vale mais que o direito, não há mais direito. Então, faculdade de direito, o que é ensinar direito hoje, para que serve? É exatamente para mostrar que o direito tem um grau de autonomia. E conto rapidamente o desfecho a partir disso que eu estou dizendo. Se eu coloquei o direito com um grau de autonomia a partir dos gregos, agora eu conto rapidamente a peça de Shakespeare, Medida por Medida, que mostra aquilo que é como nós devemos encarar o direito. Shakespeare, em 1604, já fazia isso. É a peça Medida por Medida, em que o Duque de Viena, ele cansado da corrupção e tudo que tinha lá, ele simula uma viagem para a Polônia e deixa no seu lugar Ângelo, um poço de virtude. Luís, ele assume o poder no lugar de
de, do Duque Vivêncio, e talvez ele tenha ouvido mal do Duque. Em vez de combater a corrupção, ele foi combater a fornicação. E a primeira vítima do ataque do juiz Ângelo, com as suas forças do exército, das forças policiais, foi prender Cláudio. Cláudio, um jovem garboso, bonitão, namorava sua querida noiva, e com ela fez sexo e foi preso em flagrante fazendo sexo. E a lei dizia que fornicar antes do casamento, pena de morte. Condenado e incontinente à morte por Ângelo, em 5 minutos terminou o processo. Ele é jogado na masmorra e fica esperando a execução da pena, quando ele recebe a visita de sua bela irmã Isabela, recém-noviciada. Ele pede para que Isabela vá ter com Ângelo e peça por eles. Porque afinal Jesus também perdoa, e porque ele, Cláudio, um jovem, deveria morrer de amor ou deveria morrer a partir de uma lei que ainda dormitava, nunca tinha sido aplicada, não tinha nem eficácia, né? Enfim. A Isabela vai até o Ângelo e Ângelo lhe responde: não fui eu que condenei seu irmão, foi a lei, sou um escravo da lei. Fosse meu irmão, faria igual, o seu irmão morrerá. E ela insiste, ele diz de novo, ela vai embora triste, no dia seguinte volta, e fala de novo, e ele responde: não fui eu que condenei seu irmão foi a lei, eu sou um escravo da lei, se fosse meu irmão, faria igual, seu irmão morrerá. E ela vai dizer de novo, e nesse momento a concupiscência já tomou conta do Ângelo, e ele sentiu e percebeu o Ângelo, e ele sentiu e percebeu que debaixo das vestes da recém-noviciada se escondia um bípede apetitoso. A concupiscência tomou conta do seu ser, não pôde segurar, e ele não terminou o seu enunciado. Disse: não fui eu, foi a lei, sou um escravo da lei, fosse meu irmão, quer dizer, se você fizer amor comigo, eu livro o seu irmão. Qual dos dois Ângelos é o pior? O Ângelo 1, o textualista, escravo da lei, ou o Ângelo 2, voluntarista, dono da lei? Tarefa nossa no direito, mostrar que há um caminho do meio. O caminho do meio é de um Ângelo hermeneu. Enfim, poderia agora começar a palestra número 2, de 15 e 20, poderia se dar, que seriam os modelos de interpretação, os modelos de juiz, inclusive da literatura. Poderia fazer as críticas ao decisionismo que reina hoje no Brasil, que no fundo é o realismo que eu disse antes. Enfim, apenas quero dizer que eu acredito no direito como forma de resolver desacordos, e acredito fundamentalmente que nós temos que ter critérios para resolver desacordos, porque se nós não tivermos esses critérios, a aplicação será feita ao modo do personagem Amsterdam, de Alice através do espelho. Alice Amsterdam, que o personagem pergunta para Alice: por que você só faz aniversário uma vez por ano? Ela diz: porque é assim, está na Constituição. Eu faço uma adaptação. E ele diz: não, você pode fazer 364 desaniversários e ganhar 364 presentes. E ela diz: não pode ser assim, porque a Constituição é clara e tal. E ele diz: não, eu garanto. E ela diz: como que você pode fazer isso? Você não pode. E ele responde: eu dou as palavras o sentido que quero. O direito não pode ser assim. O direito não é simplesmente, quando as pessoas dizem direito é apenas uma manifestação de poder, aí nós fracassamos. Não, o direito é aquilo que estanca o poder. Ele nos garante. Por isso que na Constituição, o artigo 5º das liberdades e das garantias é como um fosso de jacarés que nos protege contra a barbárie. Ele está logo depois do que nós queremos do Estado. O Brasil é uma república que vai erradicar a pobreza, fazer justiça social e tornar esse país mais solidário. E o direito é tão importante para isso. Por isso que eu, depois de tantos anos, Horácio,
depois de ter aprendido, lido muito, feito tantos programas de direito e literatura, circulado pelo mundo, fazendo tantos cursos, com tantos alunos, orientando tantas dissertações e teses, e vendo todas essas coisas que eu estou vendo por aí, eu poderia dizer, não estou me lixando para esse negócio, porque isso não serve para nada. Bom, pode até ser. Agora, eu continuo na trincheira, eu continuo acreditando que, para alguma coisa, isto serve e nós somos inúteis. Vivam os professores de direito. É isso. Lênio, muito obrigado. Muito, muito bom te escutar. Eu quero aproveitar que você disse que tinha até as 8. São duas questões. A primeira é uma questão técnica. Nós tivemos um problema no sistema e os 10 primeiros minutos da palestra não passaram no YouTube. Pega o começo da tua palestra, dá um intervalo e pega de novo. Então, eu só quero a tua autorização para a gente depois botar isso no YouTube para o pessoal poder assistir o início que não assistiu. Como quiserem, à vontade, não tem problema. Porque a gente tem gravado, então a gente vai, como o pessoal está assistindo ao vivo, depois nós vamos disponibilizar o vídeo, então o pessoal que não pegou o comecinho, ele consegue assistir. Por favor, à vontade. A outra questão, e acho que é só essa pergunta para a gente encerrar, mas já que a gente começou falando do nosso tempo de mestrado, nossa primeira semana lendo 3 livros inteiros, sendo que o Montesquieu com 700 páginas. Lênio, eu risco os livros agora, anoto. Então. Um bom aprendizado. Mas eu tenho uma impressão, e eu posso estar enganado, mas eu queria escutar você sobre isso, porque eu tenho dito isso em alguns momentos, e eu acho que os alunos que não viveram essa época talvez não tenham essa percepção, porque não passaram por isso. Você não acha que a crítica do direito, da forma como foi apresentada por Vará no Brasil, e depois o direito alternativo, são parcialmente culpados por esse ativismo que a gente tem? Não, eu acho assim, não. Vará não, mas o direito alternativo sim, de certo modo. Isso sim, porque Vará nunca foi alternativo. Vará surpreendia, inclusive, porque o Vará era um conservador nesse sentido. O Vará achava que nem... O Vará era o sujeito daquele capítulo do Har, que ele era também discípulo do Carrió, nem o paraíso dos conceitos do formalismo e nem os juízes, o inferno dos juízes de Jeremy Frank. Você lembra, ele contava, e ficou famosa a história na época, que a Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul convidou ele, achando que ele era do direito alternativo, você lembra disso? E ele chegou e fez uma palestra e surpreendeu a todos, dizendo, não, eu sou alguém que não concordo que os juízes... Porque o que é o direito alternativo, então? Já que você puxou, a minha crítica ao realismo, o direito alternativo não é uma corrente realista? Do realismo? O direito é o que do que os juízes e tribunais dizem que é? Então, você soma isso. Essa é uma questão. Eu discuto isso muito nos meus textos, né? E acho que hoje nós criamos esse mundo jurídico do modo como ele é. Isto é um dos componentes, evidentemente. Mas o direito alternativo era um movimento muito pequeno, porque também ele era um movimento político, porque realismo já existia sempre. E essa jurisprudencialização do direito, ou o direito que é o que os tribunais dizem que existia. O direito alternativo, certo, era uma teoria acionalista que para as pessoas entenderem, o Estado era mau, o direito era ruim e nós tínhamos que apostar, e as pessoas tinham que apostar em quê? Num acionalismo, num ativismo. Veio a Constituição, e aí, então, a Constituição é esse locus em que
nós tínhamos que, então, e eu fui um dos que passei a apostar na Constituição, eu sei que nós tivemos uma transição, mas apostar na Constituição era uma obrigação. E, digamos assim, mesmo assim, vieram as teorias da argumentação e uma série os panprincípios e tudo isso, e enfraqueceram. Então, o direito alternativo teve seu valor até a Constituição, depois houve um problema na transição, de fato, houve uma transição, demorou-se um pouco para entender que havia um novo aí, que era a Constituição, e que a Constituição tem uma força normativa, e o papel do direito era implementar tudo isso. Bom, de todo modo, eu acho que fiz a minha parte e faço a minha parte, e alguns erros todos nós cometemos. Faço a meia-culpa um pouquinho dos primeiros anos da Constituição, talvez, mas logo depois eu penso que fiz um processo de encaminhada constitucional. E me orgulho muito disso hoje, né, de estar, digamos, na resistência constitucional. Eu diria hoje que cumprir a Constituição é um ato revolucionário. O professor de Direito Constitucional, enfim, é um subversivo, né, que continua insistindo com a Constituição, com todos esses problemas. E eu toda semana batalho com isso, né? Imagina, isso é cansativo, mas também é muito bom, é muito gostoso, né? Depois de tantos anos. Eu recomendo, Horácio, só uma coisa, não sei se você leu, para quem está assistindo, a introdução do livro 30 anos em 30 julgamentos, da Gen Forense. A introdução, em 30 parágrafos grandes, eu explico os 30 anos, e dentro disso, Horácio, isso que você perguntou, eu tento explicar ali. Lênin, assim, eu vou só passar a palavra para o nosso pró-reitor, o professor Ednilson, para te agradecer e fazer o fechamento do evento. Pessoalmente, muito obrigado, foi bom te ver, espero que a próxima vez a gente possa se ver pessoalmente. Maravilha. Professor Lênin, queremos agradecer imensamente por ter aceito o convite e dizer, não desista, porque precisamos de vozes que façam a crítica num país tão carente de pessoas que têm um olhar sereno, no sentido de ver, e o olhar de ver, né, e poder contribuir para que a gente faça uma reflexão em momentos que todos copiam, todos importam as teorias sem a menor reflexão. Sei que o professor é especialista em Alexi, e certamente nós temos um déficit muito grande de crítica quanto a essas importações. O professor é esse referencial, é utilizado por todos nós em todas as nossas cátedras, então é uma honra os nossos alunos da graduação que estão começando agora ouvir o professor com tanta nitidez, com tanta sensibilidade, com tanta sensatez. Então é isso que nós precisamos, não desista nunca, continue contribuindo para essa crítica tão necessária num país tão carente de justiça. Então, quero parabenizar os nossos alunos, certamente ganharam muito nesta noite com a sua presença, com a sua fala. Muitíssimo obrigado, esperamos vê-lo em outras ocasiões, não somente no Comped, não somente na CAPES, nas reuniões de coordenação onde nós nos encontramos, mas que a gente possa, nessas nossas esquinas da vida, novamente tê-lo aqui no Univem, que será um prazer que está presencialmente. Muito obrigado, professor Horácio, pelo convite, muito obrigado, senhor, por ter aceito essa noite memorável de aula magna do segundo semestre, em plena pandemia. Muitíssimo obrigado. É isso, professor Edenilson, Horácio. Há que se dar uma voz de otimismo, né, para as pessoas que estudam direito, que faz sentido isso, porque
desde que a gente utilize o direito como um processo de transformação, um processo de assegurar a democracia, e não simplesmente como algo que esteja instrumentalizado por setores do poder, etc. É o direito que tem que controlar a política, o direito que tem que transformar, que tem que controlar os argumentos morais. E esse, para mim, direito é isso, né? O direito sempre foi, de algum modo, um pouco conservador, porque ele tem que conservar a democracia, entende? Então, o paradoxo é que, de um lado, ele é avançado, porque ele é garantista, do outro lado, ele é avançado, porque ele aponta para o Brasil é uma república, visa erradicar a pobreza, fazer justiça social, ou seja, ele aponta para um Estado social, etc. E, por outro lado, ele tem que conservar tudo isso, conservar a política, porque a política não passe o drible da vaca no direito. Então, para isso, sim, porque todos os dias, né, eu chamo dos predadores internos e externos. O direito é um fenômeno que resiste, né, aos predadores internos e os predadores externos. E quem lida com isso tem esta tarefa de levar isso para frente, né? Então, era essa a minha mensagem para todos. Muito obrigado. Um grande abraço, foi um prazer. Grande abraço.